Quais são os cuidados que temos que ter para um plantio perfeito de pasto? Hoje nós vamos focar na parte operacional propriamente dita, máquinas, como fazer, como proceder, de maneira que se consiga formar o melhor capim impossível. Então, o plantio de pasto, ele é um momento crucial na vida de uma fazenda. O proprietário ou a proprietária devem estar presente liderando o processo. Esse momento de plantio de pasto vai marcar a fazenda durante muitos anos à frente. Não deve, de maneira alguma, ser deixado na mão de funcionários sem treinamento. Esses temas são temas fundamentais. Nós vamos separar a nossa apresentação de hoje. Vamos discutir plantio de pasto em áreas mecanizáveis. Então, quem tem área mecanizável deve obedecer uma sequência ideal de operações, das quais a primeira grade pesada é parte fundamental. A aplicação de calcário ou gesso agrícola quase sempre é necessário. Depois tem um processo de uma segunda grade pesada que pode acontecer ou não acontecer de acordo com características do solo da fazenda, mas quase sempre também acontecerá. Depois vem uma grade niveladora e aí a semeadura propriamente dita, a cobrição da semente em seguida. Então veja, quando a gente fala plantio, nós estamos falando uma sequência de operações mecanizadas que precisam ser realizadas para que a gente consiga obter uma pastagem bem formada ao final. A função da grade pesada é eliminar a vegetação existente. E nessa eliminação da vegetação existente, a gente quer incorporar matéria orgânica ao solo, deixando também a área mais fácil de ser trabalhada. Normalmente, do ponto de vista de horas-máquina, a grade pesada é a operação que mais consome potência e tempo. E por isso, ela deve ser feita o quanto antes seja possível. Quer dizer, nas primeiras chuvas, antes de que a gente considere que está adequado o plantio, já está na hora de passar a grade pesada. Porque quando a gente incorpora essa matéria orgânica ao solo, vão acontecer reações químicas que vão fermentar essa matéria orgânica, vai elevar a temperatura do solo, e só depois que essa fermentação se estabilizou é que o solo estará adequado para ser colocado as sementes do plantio. Então, quanto antes se consegue fazer esse processo da primeira grade pesada, a gente ganha tempo de uma operação demorada e também consegue acelerar essa incorporação da matéria orgânica, essa fermentação da matéria orgânica. A partir daí, espalhar calcário, segunda grade, colocar semente, cobrir a semente, se a propriedade contar com uma patrulha de máquinas grande, pode ser feito tudo simultâneo. No entanto, entre a primeira grade pesada e o plantio, a gente tem um tempo que a natureza precisa para fermentar a matéria orgânica que tiver sido incorporada ao solo. Eu já vi muito plantio que tinha tudo para dar certo, não dá certo porque não foi respeitado esse tempo que a matéria orgânica necessita para a sua fermentação. Uma segunda grade pesada, ela vai servir para incorporar gesso ou calcário ao solo e também, num caso de
áreas muito argilosas ou que tem uma vegetação muito densa em cima dela, também vai ajudar a trabalhar melhor essa área. Então, quem não conhece grade pesada, é isso que a gente está vendo aqui. O que acontece na gradagem pesada e por que é tão demorado, né? A gente costuma calcular em torno de meio hectare por hora, às vezes 0,4 hectare por hora. Todas as demais operações acontecem na base de 1 hectare ou mais por hora. Mas esse primeiro processo ele é difícil, né? Porque ele tem que romper essa camada do solo e começar a incorporação. Então, vejo que se a gente tiver uma área com bastante vegetação, a primeira grade ela pode não ser suficiente para mexer no solo e incorporar essa matéria orgânica. E aqui a gente vê a diferença entre o solo que foi gradeado uma vez, que está aqui na sombra do cavalo, aliás, desculpe, que está aqui fora da sombra do cavalo, e o solo que foi gradeado 2 vezes. Então, veja o seguinte, nessa parte aqui que só recebeu uma grade num solo de massapê pesado, sobra vegetação. Estão vendo como tem uma quantidade significativa de vegetação que vai competir com a semente, que vai competir com a plantinha do novo pasto que está querendo colocar ali. Uma lembrança me ocorreu agora. Quem estiver assistindo pelo celular, coloca o celular deitado que vocês vão conseguir enxergar as imagens de maneira mais nítida. Então, aqui a gente tem uma grade somente, então não consegue destruir toda a vegetação. Aqui a gente tem 2 grades, e aí o solo realmente está pronto para ser trabalhado e vai ter uma pastagem muito mais bem formada nesse caso. Calcareadora é a segunda atividade, né? A segunda tarefa, serve naturalmente para espalhar calcário ou gesso, para eliminar alumínio tóxico, manganês tóxico também, diminuir a acidez, diminuir salinidade e preparar o solo para o futuro. Então, a gente não deve perder essa oportunidade de incorporar esses produtos que são muito baratos ao solo no momento do plantio. Os equipamentos mais usados, aquela espalhadora pendular, né, que vai atrás do trator, uma calcareadeira que consegue transportar mais toneladas de cada vez, trazendo vantagem operacional. Em algumas regiões se conta com um caminhão que já traz o calcário e distribui o produto diretamente na área que vai ser plantada. Grade niveladora, então, serve para eliminar algum resquício de vegetação prévia, alguma coisa que possa ter rebrotado ou possa ter nascido depois da grade pesada. Vai deixar o solo mais uniforme para a semeadura e também depois para as operações que a gente queira fazer naquela área, inclusive uma roçadeira no futuro, por exemplo. E ele tem essa aparência, né? Uma gradinha é muito parecida com a grade pesada, mas os seus discos são menores e a sua largura também é maior. Agora veja o seguinte, o que aconteceu nessa foto que a gente está vendo? Esse tratorista ou essa fazenda tentou iniciar o processo com, em vez de usar grade pesada, está usando grade niveladora. Ele não vai conseguir fazer o trabalho direito. Então, isso aqui vai ser uma pastagem fadada ao fracasso. Ao plantio fadado ao fracasso. Então, vamos usar o equipamento correto. Grade pesada é grade pesada. A grade niveladora tem a função disso aqui, ó. Vejo que a área está toda gradeada, mas
teve aqui uma germinação do banco de sementes do solo, e aí a grade niveladora ajuda a destruir essa vegetação para permitir uma competitividade maior para a semente que nós vamos estar colocando, e também serve para uniformizar o solo, que a gente vê como fica um solo após a niveladora e uma chuva, né? Então, a gente tem um processo que melhora demais esse contato da semente com o solo. Isso tem implicações na velocidade de germinação e é muito interessante para o nosso processo de formação do pasto. Lembre de visitar consultoriapecuaria.com.br e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, também Consultoria Pecuária Online.